Ô Cirilo, o Cruzeiro que vai fazer então a preparação amanhã na parte da manhã, sexta o Cruzeiro também treina na parte da manhã, sábado o trabalho será na parte da tarde. E aí o técnico Tite fazendo a lista de concentrados para esse duelo, os jogadores que estarão à disposição dele para esse confronto contra o Atlético. Muita gente pergunta sobre Sinisterra, viu, Cirilo? Segue no departamento médico, né? No departamento de saúde e performance do Cruzeiro. Até interessante isso, porque na primeira participação minha hoje aqui na Turma do Bate-Bola falamos um pouco do Arroio. E ali tinha, no ano passado, aquela questão de Sinisterra, Arroio, mas acabou que o Sinisterra se lesionou mais uma vez, quando tinha uma oportunidade aí de ganhar minutagem também, para ganhar ritmo de jogo, acabou machucando. É um atleta que ainda tem um tempinho aí para se recuperar e ficar à disposição do técnico Tite. Para o confronto, já projetando este clássico de domingo, o que será que vai fazer o Tite? Será que ele repete a formação? Será que ele coloca, por exemplo, o Wanderson na equipe do Cruzeiro, talvez na vaga do Christian? O Arroio, não sei, apesar de ter entrado no jogo passado, né, contra o Pouso Alegre, apesar de ter feito ali a participação, será que começaria a partida? Ou será que ele mantém esse meio-campo de Romero, Lucas Silva, Christian, com o Gerson, o Matheus Pereira e o Caio Jorge no ataque? Vamos esperar, vamos aguardar a informação também, que está sendo bem legal essa semana para alguns jogadores como o Caio Jorge, que inclusive na zona mista da semana passada, do fim de semana passado, ele falou dessa questão física que não estava no primor, não estava no ápice da forma física como na temporada passada. Cirilo? Ô Fabrício, no primeiro tempo, o Panzeri falou quanto ao Gerson, e a gente perguntava, questionava aqui o Edu Panzi quanto ao começo dele com a camisa do Cruzeiro. Como é que você avalia essas primeiras partidas do Gerson nesse novo desafio, nesse retorno ao futebol brasileiro? Eu acho que ele pode render mais, né, Cirilo? Mas assim, eu acho que ele tá num processo, né? De adaptação, era outro estilo de jogar lá no futebol russo, sabe? Então eu acho que tem essa adaptação, início de temporada. Mas é aquilo, Cirilo, os números dele, se você pegar o número do Flamengo, ele não é um jogador que o rei da assistência, o que tá toda hora finalizando, fazendo gol. Lógico, teve boas partidas e o que a gente vê, principalmente quando sai do Rio de Janeiro, que vem aqui os gols, o Gerson participava de gol aqui e ali. Eu acho que ele é muito mais de rotatividade, da dinâmica pro time, e ele tem muita qualidade para isso, principalmente quando ele tá bem fisicamente, coisa que ainda eu acho que ele tá aprimorando essa parte física dele para participar mais ainda do jogo, do que um jogador que vai ser aquele decisivo, que o torcedor às vezes espera, porque ele veio por 30 milhões de euros e que vai resolver todo o jogo. Não é assim, gente. Eu acho que é um jogador, tem o seu valor, cada posição é assim. É um jogador que vai dar dinâmica pro time, vai principalmente fazer essa ligação meio de campo e ataque. Ele é aquele pré-assistência, não é o cara da assistência. Ô Marques, e essa readaptação, o peso desse retorno, e assim, o Fabrício falou, né? O cara dos 30 milhões de euros, né, etc e tal. O torcedor acha que o cara vai chegar aqui também e meter gol todo jogo, dar assistência todo jogo, mas é um período ainda de retorno, um recomeço pro Gerson também, né? Mas eu acho que ele tá devendo mais futebol. E o próprio atleta, o Cirilo, claro, tem todas as ressalvas, tá chegando de um futebol diferente, isso e aquilo, né? Mas ele tá devendo, isso aí pra mim é claro, entendeu? E é muito normal que o atleta nessa hora, ele também tem a sua autocrítica e a sua autocobrança. Ele sabe disso, cara. Mas, em contrapartida, este nível de atleta, né? Atleta de seleção brasileira, renomado, a qualquer momento, meu velho, ele desabrocha. Ele, de repente, pode fazer no domingo a sua melhor apresentação aqui com o Cruzeiro. Já está mais adaptado, já está entendendo o funcionamento dessa equipe, dos seus colegas também que jogam do seu lado. Então, para esse tipo de atleta, né, para um tamanho de atleta que é o Gerson, a qualquer momento, velho, essa fagulha, ela acende novamente e ele começa a jogar solto e com a desenvoltura que lhe é peculiar. E o que falta, Edu, pro Gerson soltar no meio campo do Cruzeiro? Eu acho que um encaixe coletivo melhor. O Cruzeiro coletivamente ainda não encaixou, por isso as críticas, por isso a cobrança do torcedor em cima do treinador. É um time que ainda está buscando esse encaixe, com a presença do Gerson, com algumas mudanças ali de posicionamento. O Tite já tentou algumas modificações nesse time. Falei agora há pouco, né, do Gerson ter feito o primeiro jogo. É claro que naquela partida o Matheus Pereira não estava, mas jogou centralizado. Depois com o Matheus Pereira ele vai para o lado direito, depois num terceiro momento para segundo homem de meio de campo, agora no quarto momento ele joga como meia pela esquerda. A gente já viu o Christian sendo utilizado pela esquerda, o Christian utilizado como segundo volante, o Christian agora retornando para meia direita. Nós já vimos o meio de campo com o Romero e mais um sem ser o Lucas Silva. Ora o Christian, ora o Gerson, agora volta o Lucas Silva. A gente já viu a zaga sem o Vidalba nesse início. Aí passou o Jonathan Jesus, veio a lesão, depois João Marcelo, agora volta o Vidalba. Então são muitas as mexidas. A lateral direita ainda é um ponto de interrogação. Eu até acho que o William seja o titular hoje na cabeça do Tite. O Caio Jorge ausente de vários jogos por ser preservado.
Então, cara, assim, o Cruzeiro que teve uma sequência enorme com o Jardim, inclusive sequência de repetição de equipe, nós não vimos ainda com o Tite, ainda que tenha esticado muito a corda, tentando usar o máximo possível os principais jogadores, mas esses principais jogadores mudaram muito de posição, porque ele está ainda tateando, buscando a formação ideal e as funções ideais para cada jogador, sempre pensando no encaixe do Gerson, que é a novidade no Cruzeiro em 2026. Então acho que isso tudo influencia no rendimento de todos os jogadores, mas principalmente do Gerson, que foi quem acabou de chegar. Ô Fabrício, essa discussão quanto ao meio campo do Cruzeiro, acho que ontem eu perguntei pro Edu, acho que não cheguei a perguntar para vocês. Essa história da formação do Cruzeiro pro fim de semana. Você gostou mais do Cruzeiro do Tite com esses 5 caras meio campistas na essência ou com a presença de mais um atacante de ofício ao lado do Caio Jorge? O que você acha que funcionou melhor e o que você acha que é o ideal pro clássico do fim de semana? Na minha opinião, o ideal seria um atacante do lado do Caio Jorge. Só porque não funcionou. O Arroio, infelizmente, esse ano ainda não voltou a ser aquele Arroio da temporada passada. E aí eu acho que funcionou mais com o Christian ali, com o Gerson, o Lucas Silva, Lucas Romero e Matheus Pereira. É porque assim, ô Max, o Cruzeiro ele vem passando por muitas mudanças nesse começo de ano. E acho que as mudanças têm muito a ver com essa história do encaixe coletivo que o Edu falou. O Tite vai tentando, né? O Gerson jogou em pelo menos 3 funções nesse setor de meio campo do Cruzeiro. E o time do Cruzeiro teve várias formações. Na sua visão, para um clássico do fim de semana, o ideal é ter o atacante, o pontinha, ou esse meio campo mais reforçado? Assim, você pode até ter atacantes, pode ter meio campistas fazendo essas funções. Mas, essencialmente, são meio campistas. O que você encara que é o ideal para o Cruzeiro para o fim de semana? Eu acho que o encaixe para essa partida única de uma decisão, eu acho que o Tite não vai mudar o que foi dos últimos jogos do Cruzeiro, né? Esse quinteto no meio de campo que tem muito recurso técnico, né? Para ficar com a bola no pé, para transitar melhor essa bola no meio de campo e quem sabe aí no segundo tempo abrir um pouco mais para buscar um jogo mais vertical, né, com outro atacante, ou que seja Arroio, ou que seja qualquer outro atacante, né, para dar uma bola esticada, uma bola mais longa e surpreender o adversário num tipo de jogo. Quer dizer, ele tem 2 maneiras que ele pode utilizar na partida, uma inicialmente com esse quinteto de meio campistas, né, e num segundo tempo, quem sabe com um atacante mais de beirada, usando mais velocidade para tentar o gol no segundo tempo. Mas eu acho que principalmente no primeiro tempo, eu acho que é um jogo de pouco risco, entendeu? É aquele negócio de final de Copa do Mundo, Fabrício. É aquele negócio, e é uma frase histórica do Vanderlei, né? Que o medo de perder tira a vontade de ganhar. O primeiro tempo tende a ser assim, cara. Todo mundo entendendo, estudando o adversário, para de repente no segundo tempo se soltar um pouco mais e tentar a vitória. Porque pênalti é duro também, né? Duro. Pênalti é duro. E é uma final de um jogo só, é uma característica diferente realmente. Vamos ver se teremos esse jogo estudado ou se algum fator muda a característica esperada para o jogo, Pansieri. Ô, Cirilo, algo que me chamou muito a atenção na partida passada, e foi até levado em consideração pelos comentaristas do jogo em si, né? O Alê estava no jogo, o Fabrício também estava no jogo, e uma coisa que o Fabrício falou é que quando fez uma parmegiana com uma batata frita bem feita, saiu o gol. Fala de comida, ele sempre esquece, ele não esquece. Não, eu não esqueci. Marcou. O que ele quis dizer, e eu entendo perfeitamente. Quando o William chega, dá um passe de primeira, o Matheus Pereira faz aquela habilidade dele, né? Dá um tapa, e aí vem o Caio Jorge, naquilo que ele gosta, né? Vir no espaço ali, fazer o gol, deu tudo certo. O problema é que o Cruzeiro estava meio, né, tentando com a bola ali, cruzando bola na área, aquele negócio. Então faltava ter um pouquinho de intensidade, foi o que eu perguntei ao Tite, né, durante a entrevista. E o que ele disse também, a abordagem um pouco da questão física, que ia ser fundamental para encher o tanque, né? Encher o tanque tem essa questão física também dos atletas. Agora, uma coisa que me chama a atenção é que também vai ser colocada para essa partida é a bola parada. O Cruzeiro tentando aí surpreender alguma questão, algum detalhe, colocar alguma novidade nessa chamada bola parada, de escanteio, de falta, para também tentar surpreender o Atlético em alguma coisa. Ele falou, vou montar, não vou falar o quê, mas que eu vou montar, eu vou. Vamos juntos com as quentes do dia. Nesta quarta-feira, semana cheia na Toca, clássico no domingo diante da equipe do Atlético Mineiro. A venda de ingressos bombando, o Mineirão vai estar lotado. As duas torcidas dividindo aí o gigante da Pampulha e o torcedor do Cruzeiro prometendo mais um show na arquibancada, assim como foi naquela final única de 2022. O Cruzeiro acompanhando de perto quem a CBF vai definir para ser o árbitro da final de domingo e também a questão do árbitro de vídeo. Tudo isso vai ser aí uma escala feita pela Confederação Brasileira de Futebol, a Comissão Nacional de Arbitragem, e o Cruzeiro está atento, esperando aí o nome que vai apitar
este compromisso de domingo. Lembrando que a bola vai rolar às 18 horas no Mineirão. O Cruzeiro que tem a sequência aí da preparação, com o técnico Tite tendo ainda mais 3 treinos para montar o time que joga no domingo. Se ele vai repetir a formação, e aí depende de notícia do departamento médico, ou se ele vai tentar alguma alteração para surpreender o Atlético Mineiro nesta final. Mas as informações são positivas com relação a departamento médico, porque, por exemplo, Jonathan Jesus, zagueiro, está totalmente liberado. Hoje treinou com o grupo de forma integral. O Jonathan Jesus, ele está aí à disposição agora para voltar a ser relacionado. Chico da Costa fez um treino parcial com o grupo, muito próximo também de ser liberado. O Gerson também fez um treino parcial. Será liberado muito provavelmente já nesta quinta-feira para integrar o grupo aí na totalidade e com isso não será problema para o final de semana. E a expectativa maior em cima do goleiro Cássio. E a informação é que tem chance do Cássio aparecer no campo nesta quinta-feira. A recuperação vem sendo muito positiva. O atleta vem fazendo tratamento intensivo na toca. Departamento de Saúde do Cruzeiro trabalhando e trabalhando muito. E, repito, aquilo que a gente tinha falado. Há um otimismo muito grande de que o Cássio não será problema para esta final diante do Atlético Mineiro. Aí se o Cássio for liberado, o Gerson vai ser. O Tite pode até repetir a formação, mais uma vez, a formação que jogou diante da equipe do Pouso Alegre, que jogou também diante da equipe do Corinthians. Então vamos aguardar aí o que vai fazer o técnico Tite neste compromisso de domingo, quando o Cruzeiro joga para voltar a ser campeão estadual, o que não acontece desde 2019. Sobre a venda de ingressos, está muito boa a procura, e aí vamos acompanhar. Os ingressos dificilmente vão ter mais dias aí, no máximo até esta quinta-feira, os ingressos já devem se esgotar, porque como a carga é dividida, o sócio do Cruzeiro comprando com prioridade, a tendência é que a carga se esgote rapidamente. Uma informação para a gente fechar: Vitinho até chegou a ser relacionado recentemente. O jogador está a caminho do Náutico, emprestado pelo Cruzeiro até o final da temporada. O Vitinho tem contrato com o Cruzeiro até o final de 2027, não seria aproveitado e é mais um aí que deixa o Cruzeiro. Vai jogar no Timbu de novo. O Náutico tinha levado o Vitinho por empréstimo, ele foi procurado mais no início do ano, não teve um acordo, agora as partes se acertaram e o Vitinho está de novo emprestado, que possa aproveitar mais esse empréstimo para, quem sabe, no futuro, retornar à toca da Raposa 2. Tá falado, pessoal? Fala, pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.